Então, quem gostaria de fazer a prece para a gente de abertura, para a gente poder inicializar os estudos? Se quiser, eu faço. Adriane. Vamos fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais e nosso Pai querido de amor e misericórdia infinita. Que eles nos abençoem nesse momento de estudo, de aprendizado, que eles possam estar conosco, nos revigorando, trazendo energia, bom ânimo e abrindo as nossas mentes para receber a intuição dos nossos amigos queridos do plano maior. Obrigada, mestre querido, por essa oportunidade de estarmos juntos aqui para mais um estudo dessa obra maravilhosa do nosso irmão André Luiz. Que ele receba o nosso abraço amigo e carinhoso e a gratidão profunda de saber que o quanto ele está nos ajudando na nossa caminhada. Pedimos aos nossos mentores queridos que estejam aqui conosco, harmonizando os ambientes dos nossos lares, fluidificando as águas, trazendo muita paz para os nossos familiares, para que possamos não só ter um momento bom de estudo, mas também uma semana maravilhosa. Pedimos à nossa Mãe Maria Santíssima que derrame sobre nós esse amor, esse carinho maravilhoso, essa luz maravilhosa que vem do seu amor para com todos nós. Pedimos em especial vibrações positivas, mandamos para todas as pessoas que estão nesse momento sofrendo, principalmente aquelas que passaram por desastres naturais tão grandes na Líbia, no Marrocos, esses desastres que já foram nos explicados por Kardec e pelo codificador, que faz parte da nossa transição planetária. Que os amigos do plano espiritual recebam todas essas almas que estão retornando ao plano espiritual com muito carinho, muito amor e muita paciência. Pedimos que também possamos ter essa sabedoria de encarar a passagem para o plano espiritual da melhor maneira. E assim seja. Amém. Amém. Obrigada, Ariane. Nada? Todo mundo bem? Tudo bem. Todo mundo bem. Então, a gente terminou a semana passada o capítulo 14, e essa semana a gente vai fazer aquele resuminho que a gente conversou, né, do capítulo 12, 13 e 14. Então, o 12 foi a preparação de experiências, a preparação para o reencarne do Segismundo, né? O 13 foi a reencarnação, falando como é que aconteceu a reencarnação de Segismundo, e o 14º foi a proteção, né? Enquanto ele estava ali, já tinha sido, o óvulo já tinha fecundado, a proteção dos espíritos, tanto para o feto, para o embrião ali, como para a mãe, né? Então, eu vou share aqui o meu screen. Gente, eu só queria pedir desculpa que no final da prece, eu tenho aqueles spray de cheirinho da cozinha, disparou, e a minha gata deu um pulo tão grande e me deu um ataque de riso no final, então eu peço desculpas. Eu tentando segurar o riso, mas foi tão engraçado, parecia que a cozinha espirrou, a gata deu pulo e... Por favor, me perdoa. Eu não sei se eu fiz barulho, não. Eu devia ficar quieta, mas eu peço perdão. Não tem problema, não. Eu achei que você tinha espirrado, por isso que eu perguntei. Eu também achei que tinha espirrado. Foi altíssimo o barulho. E a gata chegou e deu um pulo. Então, olha, eu vou passar slides.
esses slides não são de autoria minha, tá? Deixa eu já deixar claro aqui. Esses slides vieram do Projeto Imagem, que é uma empresa no Brasil que pegaram as obras de André Luiz e conforme não são desenhos mediúnicos, são desenhos não reais, né? As pessoas que desenharam iam lendo o livro e o que elas entendiam do que elas tinham lido, elas desenharam. Tá? Então, isso não é desenho mediúnico, não é desenho real de como é lá, é apenas a ilustração do artista, de como ele entendeu o que ele lia, tá bom? Tá bom. Então, só para relembrar que os principais personagens desses 3 capítulos, esses slides é dos 3 capítulos, 12, 13 e 14. Então, a gente vai falar do Alexandre, né, que a gente está acompanhando o livro todo junto com o André Luiz. O Alexandre é instrutor e o condutor do processo. O André Luiz é o autor do livro. Herculano era o instrutor e passou a ser o guia de Segismundo, depois que ele encarnou. Tem o Josino, que ele é responsável pelo Centro de Preparação de Encarnações. A gente vai ver o Manasses, que é um dos responsáveis pela área de desenho. O Segismundo, que é o que estava reencarnando. A Raquel, que ia ser a mãe do Segismundo, que já estava reencarnado. O Adelino, que ia ser o pai, que também já estava reencarnado. E tinha o Joãozinho, que é o irmão do Segismundo, que é o primeiro filho da Raquel e do Adelino, já encarnado, que já tinha 3 aninhos, tá? Então, a história começa quando Alexandre e André encontram o Herculano, quando eles estavam voltando das atividades da Costra, né? E só ver aqui como é que eu vou passar isso. Aí. E o Herculano intercede o Segismundo e informa, resumidamente, ao amigo Alexandre, que eles devem favorecer, que ele deve favores ao Segismundo, que mesmo o generoso Segismundo tem compromissos no passado, porque o Segismundo, ele estava ali trabalhando naquela colônia, mas pronto, ele tinha que reencarnar. O Raquel e a Adelina já estavam encarnados e seriam os futuros pais do Segismundo. O Adelino, que é o futuro pai, foi morto num duelo, foi morto pelo Segismundo, e ele repele o Segismundo nas horas do sono. Deixa eu só deixar alguém entrar aqui, peraí. Desculpa. Acho que é a Fabs. Isso. Não sei se ela entrou. Eu apertei admit, mas ela sumiu. Ah, tá aí. Pronto, desculpa, gente. Então, vou voltar aqui. Vocês ainda conseguem ver os slides? Consigo. Então, onde é que eu estava? O Adelino, né, foi morto num duelo pelo Segismundo, e durante o sono, quando eles tentam aproximar o Segismundo do Adelino, o Adelino repele o André. Pelos pensamentos de ódio e ciúme de Adelino atrapalham essa aproximação. O Alexandre conhece o casal e ele aceita cooperar, né, confirmando que vai estar ao seu lado para conversar com o Adelino ali naquele processo. Aí é sós com o mentor André, né? André se espanta com a extensão do serviço atribuído aos benfeitores pelos benfeitores desencarnados, e o Alexandre confirma que o campo de ação dos espíritos assombraria qualquer encarnado, né? Então, o trio, eles 3 ali, foram protagonistas de dolorosa tragédia no campo da última encarnação de Alexandre, e devido à paixão desvairada, o Adelino foi vítima de homicídio, Segismundo do crime e Raquel do prostíbulo. E por intercessão de amigos, os antigos cônjuges voltam ao corpo físico para correção dos laços sentimentais. Vou só acertar aqui a Henriqueta, está entrando. E
O Adelino aceitou receber o Segismundo como filho antes de encarnar, então, antes mesmo do Adelino reencarnar, ele aceitou esse compromisso de que quando fosse a hora dele ser pai, ele aceitaria o Segismundo como filho, né? Mas quando já na posse do corpo, quando já reencarnado, ele se esqueceu desse compromisso. Aí o André pergunta se ele não pode acompanhar o caso, o Alexandre concorda, mas alerta que todo aprendizado deve ter base, né? Sugere André um estágio de planejamento de reencarnações. O planejamento é um serviço relacionado com o Ministério do Esclarecimento, tem grande porcentagem de reencarnações e se processa em molde padronizado para todos. Para a alma com cultura, conhecimentos e correspondente responsabilidade, o processo é individual e mais complexo. Colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. Os trabalhadores, né, das colônias são companheiros não completamente redimidos. Então, aqui a gente não está falando de espíritos mais elevados, são companheiros, né, que estão desencarnados ali à procura também de aprender, de resgatar, de se redimir, mas com grande soma de qualidades superiores. São entidades em débitos, mas com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade, e têm o direito de influir sobre fatores da reencarnação. Só aceitar aqui a Suzy. A advertência de Jesus: se nossas mãos ou os olhos são motivos de escândalo, melhor entrar na vida sem eles. Isso aqui é para nós refletirmos, né, quando a gente está falando ali da preparação reencarnatória, das nossas escolhas, dos nossos compromissos, né, muitas vezes reencarnamos com alguma deficiência física, ou depois já da reencarnação, né, então fica aí a reflexão para a gente, né. E se falimos nas experiências da autoridade, da riqueza, da beleza física, da inteligência, não seria lógico para nós receber as mesmas oportunidades, porque se a gente falhou uma vez nelas, talvez seja preciso trabalharmos primeiro a nossa força naquilo que nos remete ao erro antes de passar por aquele teste de novo, né? Aí aqui eles já estão em direção a esse planejamento de reencarnação, né? O André observa entidades isoladas ou em grupo que iam e vinham, muitos deles empunhando um rolo de pergaminho, e o Alexandre explica que algumas entidades são trabalhadores de nossa esfera, interessados em reencarnações próximas, outras estão em trabalho de intercessão, obtendo favores para amigos íntimos. E os rolos são pequenos mapas de formas orgânicas, elaborados por orientadores do nosso plano. Aqui o Alexandre apresenta André ao assistente Josino e solicita o estágio. O estágio de 1 semana, com o objetivo de adquirir noções mais seguras do trabalho reencarnacionista. Não longe, 2 maravilhosas estátuas em luminosos pedestais figuravam um corpo masculino e outro feminino. O desenhista, aqui o projeto Imagem diz que o desenhista não conseguiu fazer a cena com as estátuas. Eram circularmente bela, não só na forma externa, como de todos os órgãos e glândulas. Através de dispositivos elétricos, os corpos palpitavam de vida, calor e emitiam eflúvios luminosos como os seres mais evoluídos da esfera carnal. Imagina você imaginar isso e conseguir desenhar, difícil, né? Josina comenta o respeito e gratidão que todos têm em relação ao corpo de carne, benção do Criador, e informa que aquele instituto colabora no aperfeiçoamento da máquina humana. E ao convite de Josino, André se aproxima das estátuas vivas para observar detalhes. Estruturada em substância luminosa, musculatura formada em fibras radiosas do frontal
ao ligamento anular do tarso. Fios de luz simbolizavam as regiões diversas da musculatura e era possível ver a circulação linfática e sanguínea. Cada órgão permitia demonstração educativa do funcionamento. Fios tênues figuravam o sistema nervoso que parecia uma capa de luz. A glândula epífise, no centro do cérebro, que é a glândula pineal, parecia um pequeno sol azulado, controlando as demais. Eflúvios brilhantes emanavam dos centros de força genitais, no útero em particular. Tudo bem até aqui? Tudo ótimo. Sim. Então, aqui em direção ao pavilhão de desenhos, um senhor simpático se aproxima e pede informações. Era o Silvério, um colega que, desde 15 anos de trabalho nas atividades do auxílio, regressaria à crosta para a liquidação das contas, mas está hesitante, indeciso, teme contrair novos débitos ao invés de pagar os compromissos. Manasses procura animá-lo e informa que se tivéssemos grandes virtudes e belas realizações, não precisaríamos encarnar. E se só tivéssemos desvios e chagas, melhor é não lembrar mesmo. Silvério pergunta se o seu modelo está pronto. Manasses diz que estará pronto no dia seguinte e parabeniza o fato dele ter aceitado uma sugestão para defeito na perna. Confirma que ele terá dificuldade no início da vida, mas que ele fará grande bem. Silvério aceita a ponderação e confirma que será um antídoto ou sentinela contra a vaidade e indaga do tempo previsto para a reencarnação. Manasses, despedindo-se, brinca pedindo para ele não aparecer por lá antes dos 70, que aproveite a oportunidade e retorne na condição de um completista. Completista, o que é isso? Perguntou o André. Completista é o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Há um prêmio para aqueles que movimentam a máquina física como um operário dedicado, o direito de escolher um novo corpo sem problemas. Costumam pedir um corpo irrepreensível? Pergunta André. Manasses diz que não viu nenhum completista que tenha solicitado uma forma irrepreensível quanto às linhas exteriores. Solicitam corpos resistentes, duráveis e fortes, mas pedem medidas de atenuação de magnetismo pessoal, em caráter provisório, evitando a apresentação física primorosa e ocultando a beleza de suas almas como garantia de suas tarefas. As mentes juvenis brincam com o fogo das emoções, mas espíritos amadurecidos, como o de um completista, não deseja se distrair no caminho evolutivo. Aí aqui eles já estão na na sala de desenho, né, que é servido ao desenho dos corpos. Aí tem pequenas telas demonstrando peças do organismo humano, tecidos, glândulas, fibras, órgãos, e estavam ordenadamente em todos os cantos. No serviço de recapitulação ou de tarefas especializadas, a reencarnação nunca pode ser vulgar. Centenas de técnicos em embriologia e biologia orientam as experiências individuais dos futuros reencarnantes. Como é complexa a oportunidade de renascer. Os selvagens ou semi-selvagens constroem suas habitações em moldes simples e rudimentares. O homem, que desenvolveu padrões superiores, constrói o lar organizando plantas prévias. O corpo humano a mais importante moradia e o próprio mestre o chamava de templo do Senhor. Então, acho que aqui vale a pena a gente refletir na nossa casa, né? No corpo humano. Na casa que o nosso espírito mora enquanto encarnado e vê-la como um templo, né? Com cuidado, com amor, né? Porque até mesmo é o único templo que a gente tem aqui. Podemos continuar? Alguém quer falar alguma coisa até aqui?
Tá Por dando mim, pode continuar, tô adorando. tá dando para relembrar aí o que a gente leu no livro? Dá, oxe, muito. Tá bom. Deixa eu só ver aqui. Então, a vista geral do grande salão de desenho, segundo, vamos lembrar que é a imaginação do desenhista, né? Iam seguir adiante quando uma irmã de porte responsável se aproximou, saudando Manasses afetuosamente. Trata-se de uma de nossas colaboradoras mais corajosas, acentuou Manasses. O comentário a deixou algo contrafeita, por se ver focalizada na opinião franca do companheiro. Manasses explica que em breves dias ela retorna à crosta, em tarefa de profunda abnegação por 4 entidades que há mais de 40 anos se debatem em região abismais das zonas inferiores. Ela diz não ver abnegação alguma, mas obrigação, pois as mães que não completaram a obra de amor que o Criador lhes confiou junto aos filhos têm o dever de corrigir. Manasses indaga se ela recebeu e está satisfeita com todos os projetos dos organismos. Ela confirma que não só o dela, como também o dos filhos estão prontos e que ela gostou. Anacleta despede-se e Manasses conta que noutro tempo ela teve 4 filhos que caíram desastradamente. Apesar do marido trabalhador, abastado e de energia construtiva, contrariava-lhe a influência, viciando o afeto da mãe com excessos de meiguice sem razão. Os 3 rapazes e uma jovem caíram muito cedo em desregramentos de natureza física e moral, a pretexto de obrigações sociais. Perderam o corpo físico antes do tempo previsto e foram localizados em regiões inferiores. Anacleta voltou ao plano espiritual, compreendeu as consequências e esperou 30 anos a concessão. Agora dispõe-se a nascer e ter os filhos novamente. Terá 2 filhos paralíticos, um débil mental e uma filha desajustada, para auxiliá-la na viuvez precoce. André ia comentar da surpresa referente aos serviços reencarnatórios quando outra irmã se aproximou. Depois das saudações afetivas, abriu o mapa de um organismo feminino e entregou a Manasses, pedindo a ele a revisão do seu organismo. Ela fora advertida por benfeitores no sentido de não se apresentar na crosta, dentro de linhas impecáveis para a forma física. Desejava prevenir-se quanto à possibilidade da queda moral, daí a solicitação de um defeito na glândula tireoide. Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. Preocupações excessivas com sintomas patológicos aumentam as enfermidades. Grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. O médico do porvir não fornecerá só informações técnicas, mas trabalhará os valores espirituais. O amor cristão é o principal fator de cura. Isso aqui é muito importante, né? Porque ele aqui está falando, né, naquilo que a gente leu, da inteligência emocional, né? Então, ele está falando aqui que preocupações excessivas nos causam sintomas e aumentam até as enfermidades que já temos, e que grandes emoções podem tanto quanto nos curar, como também nos causar doenças, né? Só passar aqui. Depois, prosseguindo, esclarecimentos, Manasses apresenta o projeto de futura reencarnação de um amigo seu. O amigo comete um crime há 100 anos, assassinando um pobre homem a facadas. A vítima ligou-se fortemente a ele. O ódio recíproco opera igualmente vigorosa imantação, e a entidade passou a vingar-se dele todos os dias, matando-o devagarinho através de ataques sistemáticos de pensamento mortífero. Desencarnou com o organismo perispiritual em dolorosas situações além do remorso. Após padecimentos retificadores nas regiões purgatórias, aproximou-se da vítima, beneficiando-a. Cresceu moralmente, tornou-se amigo de benfeitores espirituais
e obteve intercessões, mas a dívida permaneceu. O amor, contudo, transformou o caráter do trabalho de pagamento. Na questão 999 do Livro dos Espíritos, acho que ele coloca aqui: basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem? E a resposta é: o arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que corrigir o seu passado. Aqui o desenho do organismo. Nosso irmão não precisará desencarnar em espetáculo sangrento. Está vendo certos pontos escuros desde o cólon. Deixa eu só ver se eu tenho que passar mais um aqui. Está aqui, desculpa. Está vendo os pontos escuros desde o cólon descendente à alça sigmoide. Isso indica que ele sofrerá uma úlcera nessas regiões, logo que chegue à maioridade física. A partir daí, onde estiver, carregará a própria ferida, desde a eclosão da úlcera até o último dia na Terra. A justiça se cumpre sempre, mas logo que o espírito se disponha à precisa transformação do Senhor, atenua-se o rigorismo da pena. Jesus lembrou-nos que o amor cobre a multidão de pecados. A vida é uma sinfonia perfeita quando a desafinamos. A vida é uma sinfonia perfeita. Quando a desafinamos, estacionamos no serviço de recomposição da harmonia quebrada. Eu vou só fazer uma pausa aqui, porque acho importante aqui a gente, quando lê isso, não pensar nesse pagamento de débitos aqui que ele fala, numa punição, né? E quando ele fala aqui, né, de doenças, de provas que a gente vem, até para a gente poder aprender, né, poder se redimir, e ele fala aqui que a partir do momento que a gente aprende essa lição, que ele coloca ali como transformação, isso se atenua. E aí me lembrou, Ariane, eu vou até pedir se você puder, daquele caso que você contou no estudo de terça-feira. Ah, sim. Então, Porque tem muito a ver com isso, né? então, essa foi uma pessoa, uma mulher brasileira, né? Ela é palestrante espírita e ela também é. Opa, peraí, cadê todo mundo? Voltei. E ela é palestrante espírita e ela é também dialogadora de reunião mediúnica. E ela conta que ela teve que ela tem um problema na coluna por muitos anos, desde que ela era novinha. Ela tinha vários problemas e já tinha ido em vários médicos na cervical enfim, vários problemas. E os médicos já tinham falado que para esse problema que ela tinha, não tinha muito o que fazer. Ela tinha feito já algumas cirurgias, tudo, mas não tinha muito o que fazer. Agora era uma maneira de administrar, né, essa dor que ela tinha. E numa das reuniões mediúnicas, ela falou que um espírito se comunicou e falou, a princípio não queria nem olhar para ela ficava assim virava assim a cabeça, usava, né, a cabeça do médium, né, virava, e ela começou a perguntar para o espírito, né, vem conversa com a gente, aqui é um lugar seguro, pode vir conversar, você é bem-vindo, nós estamos aqui, queremos conversar com você, é, nós estamos, você está num lugar seguro, abençoado, somos todos irmãos, irmãos de Jesus, falou alguma coisa de Jesus, e o Espírito virou para ela e falou, como que você tem coragem de falar de Jesus? Você que me causou tanto dano, tanta mágoa, você cortou as minhas pernas. Ah, eu esqueci de contar a parte do acidente de carro, né? Ela sofreu um acidente de carro e foi trabalhar na reunião mediúnica de cadeira de roda, mas ela foi. E aí, então, esse espírito falando para ela, como que você tem coragem de falar isso para mim? Porque você cortou as minhas pernas porque eu falava de Jesus.
E agora você fica aí querendo falar de Jesus. E eu, que, que passei por tudo que eu passei, se Jesus existisse mesmo, isso não teria acontecido. Eu passei, ele falou, era assim, por exemplo, 7 encarnações, 7 vidas, não encarnação, falou, faz 7 vidas que eu tô atrás de você. E faz 7 vidas que eu tô atrás de você e tentando te achar para pagar as contas. Isso que aconteceu com você, você tá aí nessa cadeira, isso não é nada, você cortou as minhas pernas. E ela ficou assim, né, de uma maneira chocada, assim, recebendo toda essa informação. E ela começou a conversar, falou: Olha, meu irmão, você, se faz 7 vidas que você está atrás de mim, eu vou passar 8 vidas, 800 anos, se for necessário, te pedindo perdão todos os santos dias, porque o que eu fiz para você não tem explicação porque eu fiz isso. E o fato de eu falar de Jesus, eu tenho essa necessidade de falar de Jesus, porque eu acho que eu proibi tantas pessoas de falar sobre ele, que agora eu preciso falar sobre ele. E então ela entendeu, né, bastante o fato de o porquê que ela tinha tantos problemas na coluna, o porquê que ela teve o acidente de carro, não só do problema da coluna, mas ainda deixou ela na cadeira de roda por um bom tempo na recuperação. Ela entendeu naquele momento o porquê que ela estava, que ela sentia essa necessidade de palestrar, né, de falar sobre Jesus, de falar sobre o Evangelho, de, de ensinar expandir aí a doutrina, né, espalhar a doutrina. E ela falou que durante toda a conversa que ela teve com o Espírito, ela toda hora ela pedia perdão. E ela falou que o Espírito foi embora, voltado, não o perdoou. E diz que esse Espírito voltou em 3 outras reuniões mediúnicas, acho que umas 3, se ela não me engano, falou. Já cada vez que ele voltava um pouquinho mais calmo. E aí e ela sempre pedindo perdão, falando, tentando, explicando, né, dizendo que ela não era mais a mesma pessoa, que ela se arrependia dos erros do passado, que ela recebeu esse problema dela de saúde e ela entendia por que ela tinha que passar por isso. E, e aí diz que parece que na última vez que o espírito se comunicou, deu comunicação nessa reunião mediúnica, foi quando ele aceitou o perdão dela. E ela falou que foi uma das melhores sensações que ela já teve na vida, de receber esse perdão de uma pessoa que ela fez tão mal, né, no passado. E, e ela falou que depois de um tempo ela continuou, né, ainda com dor, tratando da coluna, ela ia nos médicos, né, tomava os remédios necessários para fazer ali a administração, fez várias cirurgias espirituais, dava uma amenizada, e ela continuou fazendo. E até que ela, depois de ter feito uma cirurgia espiritual, ela estava, né, indo no mercado, quando ela foi entrar no mercado, uma pessoa, assim, tipo um morador de rua, parou ela e perguntou se ela poderia comprar uma coisa para ele no mercado. Ela falou que tudo bem. Ela foi lá, comprou, na hora que ela estava saindo do mercado, ela entregou e saiu, né, andando. E aí a pessoa falou: Não, moça, vem aqui, não vai não, vem aqui falar comigo. Aí ela olhou para ele, né, falou: Mas não conheço você, né, morador de rua, né? E aí disse que ele virou para ela e falou: Acabou a sua dor, a cirurgia funcionou, você não vai ter mais dor. E ela falou que ficou assim, né, assim, sem saber o que fazer numa situação, sem entender como é que, né, aquela pessoa sabia que ela tinha feito uma cirurgia. E ela falou que a partir desse dia ela nunca mais sentiu dor. E os médicos não conseguem explicar, né, como que, né, de uma hora para outra, todos os problemas que ela tinha, vários exames, e agora não tem mais nada. Então,
é bonito isso, né? Porque não só a gente pode ver aí nitidamente essa pessoa, essa palestrante espírita lá do interior de São Paulo, no Brasil, e ela contando essa história, ela se emocionava tanto, ela chorava contando essa história, porque você imagina você saber que você conseguiu não só trabalhar o que estava faltando ali, né? Divulgar a doutrina, falar de Jesus, mas assim, conseguir o perdão da pessoa que você errou, fez, né, errou no passado. E me fez pensar também nessa situação do Adelino com o Segismundo, né? Porque era aí duas pessoas, uma tinha matado a outra, né? E eles voltaram como pai e filho. E o Adelino não queria receber esse filho, né? Ele rejeitava esse filho, não queria de jeito nenhum. Então, às vezes, as situações, as linhas são tão tênues das pessoas que são colocadas na nossa vida. Nessa situação, é uma situação mais direta entre pai e filho, mas quantas pessoas, né, não passam nas nossas vidas são ainda pessoas que são importantes para a gente trabalhar certas coisas em nós, e nós neles, não é? Obrigada, Ariane. De nada. Então, continuando aqui, o Alexandre convida André, então, a visitar o ambiente doméstico do Adelino e da Raquel. E o Herculano os esperava no lado de fora do lar de Adelino e de Raquel. E o contentamento de André era imenso, porque afinal, pela primeira vez, desde que ele fez medicina na Terra, ele veria de perto a imersão da entidade desencarnada no campo da matéria densa, né, o encarne. E atendendo à solicitação de Alexandre, o Herculano havia trazido Segismundo aquela noite para o trabalho de reaproximação, né? Então, entre o Segismundo e o Adelino. Aí eles entram na casa, o casal e o primeiro filhinho deles, o Joãozinho, está ali na mesa, né, fazendo a refeição, e o Segismundo, percebendo Alexandre, abraçou chorando convulsivamente. Após colocá-lo novamente no sofá, o Segismundo, o Alexandre recomenda que não seria bom perturbar o jantar, emitindo forças magnéticas de desalento. Pede coragem a Segismundo e lembra a possibilidade de resgate e pagamento, que deveria ser motivo de júbilo, não de tristeza. Segismundo reconhece que foi criminoso e desejava se redimir, mas alega que Adelino não o aceita como filho, apesar de ter se comprometido antes de reencarnar. O Alexandre volta a recomendar que não se perca a ocasião de tolerar alguma coisa desagradável, que é normal o candidato à reencarnação passar por semelhantes desequilíbrios, mas ele está acentuando os próprios sofrimentos. Eu acho interessante aqui, porque, em outras palavras, ele está colocando, não se coloque numa posição de vítima, não é? É normal que você esteja aí com as emoções meio desequilibradas, mas não atenue esse sofrimento, né? Então, aqui, o Alexandre segue até a mesa para poder cooperar. O Adelino está taciturno e conversa com a esposa por monossílabos. A Raquel, a esposa, se esforça para mudar e pergunta se um determinado negócio tinha dado certo, mas ele continuava com monossílabos. Ele respondeu que não e volta a indagar se ele ainda estava interessado. Ele responde que sim. Ela insiste se ele viajará na semana seguinte e ele responde talvez. Desapontada, pergunta o porquê da demora e ele diz laconicamente nenhuma. Então, o instrutor comenta preocupado: a condição espiritual de Adelino não é boa, porque o sublime amor do altar doméstico anda muito longe, quando os cônjuges perdem o gosto de conversar entre si. Aí aqui o Alexandre interfere naquela situação e coloca a mão direita sobre o coração do Joãozinho, do menininho ali de 3 anos. O menino mostra um brilho nos olhos e pergunta com carinho à mãe: por que o papai está triste?
E a mãe diz ao Joãozinho que não sabe, mas deve ser por causa dos negócios. O menino pergunta o que são negócios. São as lutas da vida, diz a mãe. E o papai fica alegre nos negócios? Fica assim, diz Raquel. E por que ele fica triste em casa? Pergunta o garoto. Teu pai deve estar contente com todos e não deve ofender a ninguém. O que te parece tristeza é o cansaço do trabalho, e aqui ele tem o direito de não esconder suas preocupações. Que pena, hein, mamãe? Adelino é tocado nas fibras mais íntimas pela ternura do filho e pela humildade sincera da esposa. Sorri transformado e comenta que ele está satisfeito, como no último passeio que fizeram. O menino fica contente e, ainda sob influência do Alexandre, pergunta por que ele não vem rezar com eles antes de dormir. Agora, de olhos rasos d'água, Adelino confirma que rezará com eles mais tarde. O Adelino comenta com a Raquel que a conversa com o filho lhe fez bem. Ultimamente, as noites têm sido agitadas com pesadelos. Tão longe se acomodava para dormir, sentia uma sombra se aproximar. Sonhava sistematicamente que alguém se aproximava como se fosse um inimigo. O sonho era sempre parecido. Um homem se aproximava estendendo as mãos, como se fosse um mendigo pedindo socorro. Mas ao fixar a sua fisionomia, sentia muito terror. Às vezes tentava estender-lhe as mãos, mas fugia num misto de ódio e repugnância. Admitia estar sob forte desequilíbrio nervoso, sem atinar com um motivo. A companheira lhe sugere que visite um médico, e ele pensa alguns instantes como se vagasse por longínquas recordações, e diz que talvez não seja preciso. O filho lhe recordou que a mãe lhe ensinara a orar, mas depois vieram as preocupações da luta pela vida. A esposa, comovida, há anos não observava a emoção no marido, garante ao filho que faziam a prece juntos logo mais tarde. André, surpreso, questiona se tantos benfeitores não poderiam organizar a reencarnação sem tanta preparação, e o instrutor confirma a necessidade das boas disposições de Adelino para o trabalho se fazer. Após algum tempo de conversação afetuosa e educativa, 1 hora de boa leitura e excelente troca de ideias, o menino lembra espontaneamente da oração e os três... Peraí, que agora... E os três dirigem-se ao quarto. Acompanham 3 entidades amigas de Raquel, convocadas pela dedicação de Herculano. No quarto, a cena era comovedora. Enquanto o menino fazia o Pai Nosso, a Raquel era rodeada por intensa luminosidade, que, partindo do coração, envolvia o menino e o filho em suas suaves irradiações. Aqui ele coloca que o desenho não mostra esse efeito. E logo após todos se recolhiam. Agora o instrutor faz a sua oração, rogando cooperação e acompanhamento por todos. As vibrações emitem substâncias luminosas que caem sobre o leito conjugal. Saindo do corpo, Raquel desprende-se e encontra sua avó materna, passando a conversar. Adelino afasta-se pesadamente do corpo. O olhar vagueia angustiado. Ele só pode perceber a sombra de Segismundo. Alexandre chama a atenção de André quanto à diferença de planos vibratórios entre a esposa e o marido, né? E também por ele só conseguir ver o Segismundo e não conseguia ver o Alexandre e o Herculano ali na sala. Um grito interrompe o instrutor. Adelino identifica o antigo adversário e tenta voltar ao corpo sem conseguir. Alexandre aproxima-se e estende as mãos, das quais saem chispas de luz. Aos poucos, Adelino vê o instrutor e cai de joelhos, associando a prece do filho com a visão de um anjo. Adelino suplica ajuda, reclama do fantasma que o enlouquece. Alexandre fixa-o firmemente e indaga como receber um infeliz daquele jeito, onde as noções de solidariedade.
Fácil amar os inimigos, compreender os inteligentes, defender os familiares, louvar os justos e os heróis. Este homem me causa profunda aversão. Creio que deseja tirar minha vida. O Adelino falava ao André. André percebe que as circunstâncias despertam em Adelino uma certa reminiscência do passado. O Alexandre indica a figura do ex-assassino e diz: este é Segismundo, ele precisa de tua cooperação. Segismundo aproxima-se e pede perdão, pedindo ao céu que o recompense pelo que faz. Neste instante, Segismundo inclina-se e beija respeitoso a mão de Adelino. Era a gota que faltava. Deu-se então um fenômeno singular. O organismo perispiritual de Adelino parecia desfazer-se de pesadas nuvens, que se rompiam de alto a baixo, e radiações suaves deixavam perceber a sua condição mais nobre. O perdão foi sincero. Alexandre abraçou os dois e recomendou que Adelino voltasse ao corpo para trocar impressões com a esposa. Aqui a gente vê a força do perdão, né? Não só aquela sensação mais leve que a gente sente, que deve ser até por isso, olha, por a gente liberar esse peso, essa energia densa que fica no nosso perispírito, né? Quando a gente perdoa. E aí, saindo da casa, o Alexandre informa satisfeito que na próxima semana será iniciado o serviço da reencarnação de Segismundo. Estivera vendo o gráfico do organismo físico dele e verifica de perto as imagens da moléstia do coração, que ele sofrerá na idade madura, como consequência da falta cometida, por ter matado o Adelino, né? Informa também que solicitou o mapa cromossômico aos espíritos construtores, mas André acha estranha tanta preocupação com os detalhes que antecedem a reencarnação. E o Alexandre explica: da mente originam as forças equilibrantes ou restauradoras para os trilhões de células do organismo físico. Quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares. Mais uma vez, a força do pensamento, né? O pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da bolsa seminal, dificultando nossa ação. Modificado, Adelino emitirá forças magnéticas protetoras. Por isso que era tão importante esse trabalho de aproximação dos dois. Né? Então, André aguardou ansioso o instante de retornar à casa do casal. Aproximam-se volitando e Alexandre esclarece que aqueles espíritos são os chamados construtores. As notícias eram de que Adelino modificara-se totalmente, cercavam-no uma atmosfera de otimismo, delicadeza e alegria. Entraram Alexandre para examinar os mapas cromossômicos com a assistência dos construtores presentes. Alexandre examina a geografia dos genes nas estrias cromossômicas, a cadeia do DNA, né? Na escolha das características genéticas. André viu, mas não entendeu aqueles arabescos. André resolve acompanhar Segismundo. Ele não consegue manter-se sentado e conversa com dificuldades. Demonstra satisfeito com a simpatia de André, mas comenta que já esteve melhor. Agora se sente sem forças e com medo de novo fracasso. Alexandre intervém e avisa que ele não pode entrar na matéria densa em estado de inconsciência. É necessário mentalizar os primórdios da condição fetal, formando na mente o modelo adequado. A maioria dos que reencarnam o fazem como o bebê sem consciência, mesmo recebendo ajuda espiritual. Alexandre avisa que no dia seguinte farão a ligação inicial e comunica o chefe dos construtores a necessidade de seu auxílio na divisão da cromatina no útero materno. Aí eles voltam aqui à colônia, as indagações borbulham na mente de André.
Em que momento entrariam na moradia de Raquel? Seria durante a união sexual? Nos lares, em bases de conduta reta, o tálamo conjugal é inviolável, diz Alexandre. A fecundação do óvulo se dá algumas horas depois da relação. O espermatozoide faz extensão viagem antes de atingir o seu objetivo. Com relações às uniões sexuais, todas são invioláveis? Os lares sérios têm a privacidade dos atos mais íntimos, garantida por fronteiras vibratórias. Já a esposa infiel e o marido que põe sua casa em ligação com o meretrício tornam-se vítimas de grupos perversos que lhes partilham as emoções de natureza fisiológica. E no caso da companheira devotada e do marido desleal e aventureiro, como fica a proteção? Nesses casos, a esposa garante o ambiente doméstico. Fora dele, o marido arca com o acompanhamento das entidades inferiores. Eram 22 horas quando nossos amigos se puseram a caminho da residência de Raquel. Todos aguardavam Alexandre para o início do serviço magnético. Segismundo sofre muito e André pergunta por quê. Segismundo está em processo de ligação fluídica direta com os futuros pais. À medida que se intensifica a aproximação, ele vai perdendo pontos de contato com os veículos que consolidou em nossa esfera, através da assimilação dos elementos de nosso plano. Esta operação é necessária para retornar à plasticidade do perispírito e no estágio evolutivo em que ele enfrenta certo sofrimento. O perispírito de Segismundo não é o mesmo que ele trouxe da crosta. Tem a mesma identidade essencial, mas o tempo, a nova alimentação e os hábitos diversos incorporaram determinados elementos dos quais é necessário que se desfaça para reencarnar. Então, na questão 187 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta. Ao passar de um mundo para o outro, o espírito se reveste de matéria própria deste outro. Desculpa, uma resposta. Não temos aqui um fato semelhante à morte física? Pergunta André. Sem dúvida, desde que consideremos a morte do corpo carnal como simples abandono de envoltório. Alexandre aproxima-se do Segismundo. Então, mais forte? Você deve estar satisfeito. Chegou o momento decisivo. Sim, estou grato, mas tenho receio, muito receio. Nada de medo, é hora de confiança e coragem. Se você tem alguma preocupação, fale conosco. Empreendi pequena obra de socorro nas cercanias da colônia espiritual e, apesar do bom funcionamento, não está terminada, tenho responsabilidades. Não sei se fiz bem pedir para nascer, mas precisava reconciliar-me com a minha própria consciência, a fim de resgatar minhas faltas. Sem pagar minhas dívidas, como ensinar os irmãos sofredores? As obras efetuadas, conforme lei divina, sustenta-se por si mesma. Esteja certo de que o resgate concederá a você novos valores e você leva para a terra todo o patrimônio adquirido pelas ideias nobres e luzes íntimas conquistadas. Mude este estado de alma, pois perturbaria o desenvolvimento fetal, provocando morte prematura. Então, mais uma vez, na questão 339 do Livro dos Espíritos, tem aqui a resposta. Depois a gente tem que ler a pergunta. O espírito a encarnar sofre uma perturbação muito maior e, sobretudo, mais longa do que ao desencarnar. Os espíritos construtores começam o trabalho de magnetização do corpo perispiritual com a intensidade das operações magnéticas. Segismundo se torna mais pálido, alguma coisa da sua forma era eliminada. Alexandre solicita a cooperação mental de Segismundo e pede que ele mentalize a forma pré-infantil. Era preciso o maior coeficiente de cooperação individual possível. Eu vou ficar por aqui, porque só falta 5 minutos. Ainda tem bastante slides, a gente vê depois na semana que vem. Tudo bem? Tudo bem. Só vou marcar aqui, a gente parou no slide 28.
Nossa, adorei isso, a Thaís, que você achou? Deve ser um pouquinho boring, só tá eu falando, né? Desculpa. Não, achei excelente, porque às vezes a gente cria, né, a imagem na nossa cabeça, né, quando a gente está escutando ou lendo o livro, e às vezes, assim, vendo a interpretação de uma outra pessoa, ajuda bastante no entendimento, né? Sim, ajuda a relembrar, né? Tati, tudo bem? A gente não tá te ouvindo. Não, não tava falando nada, não. Ah, tá. É só, não tá boring, não. Tá bem legal, assim. Eu acho que os últimos capítulos foram bem densos, tem muita história nesses últimos capítulos, né? Então, eu imaginei que a gente não fosse terminar hoje mesmo, mas tô gostando bastante. Eu acho que no próximo a gente já acaba, porque são 38 slides, a gente já está no 28, são mais 10 slides. Uhum. É bom porque a gente dá para dar uma relembrada aí desses últimos 3 capítulos, né? Normalmente esse projeto Imagem, ele tem o livro todo, mas desse livro eles só desenharam esses 3 capítulos. Ah, que legal. Tem outros livros, então? Tem o deixa eu ver aqui qual que eu tenho. Eu mostrei, acho que foi o nosso lar que eu comprei também, que eu fiz aqui. Acho que você não estava ainda na quinta, Ariane. Não, Eu não, acho que acho que eu foi o nosso. estava de licença maternidade. Não, foi os mensageiros. Eu tenho os mensageiros. Aí quando a gente entrar no próximo, eu vejo se eles têm também. Ah, legal. Depois eu entro lá. Tudo bem, Suzy? Bom te ver por aqui. Bem, bom ver vocês também. Como é que foi aí o congresso? Tudo bem? Foi ótimo, muito bom. Que bom, que bom. Tudo bem, Henriqueta? Tá no mudo, Henriqueta. A gente não está te ouvindo. Perdão. Tá tudo, Ah, agora sim. graças a Deus. Tudo bem, tudo bem. Isso, estudo é maravilhoso. Isso que você fez hoje, nossa, é fantástico. Dá para a gente fixar mais, né? Mas eu não fiz nada, eu só estou lendo os slides, quem fez tudo foi o projeto Imagem. Mas você teve atitude. Fábio, eu sei que você está quietinha aí, mas olá, boa noite. Bom, vamos encerrar então, falta só um minutinho. Alguém gostaria de fazer a prece para a gente encerrar o estudo? Eu faço então. Então vamos fechando os nossos olhos, ligados a um só pensamento, agradecer a oportunidade de estarmos novamente reunidos nessa plataforma virtual, com o mesmo compromisso, com o mesmo intuito de estudarmos, de aprendermos cada vez mais, de nos ajudarmos uns aos outros no entendimento, nas reflexões desses ensinamentos e na nossa reforma íntima, na nossa transformação. Agradecendo de coração essa oportunidade que nos consola, que nos ajuda a passarmos pelos momentos mais difíceis dessa existência, a passarmos por tribulações, por dores, por sofrimentos, sabendo que não estamos sozinhos, sabendo que Jesus está sempre conosco, nos carregando em seus braços, nos aliviando um pouco essa dor, fazendo um pouco esse jugo ser um pouco mais leve, nos dando consolo, amor e carinho, nos ajudando durante esse processo. Então, unidos em amor, em gratidão, dessas vibrações elevadas, emanemos aos nossos irmãos
que se encontram em sofrimento. Emanemos a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que se encontram com os corações angustiados, desesperados, aflitos, que eles encontrem consolo em Ti, Jesus, que eles sintam essas vibrações de amor, de esperança. Emanemos este amor, este consolo aos nossos familiares, aos nossos irmãos que perderam entes queridos, essa perda temporária, porque logo estaremos todos juntos. Que eles recebam em seus corações muito amor, muito carinho, consolo que os ajude a encontrar o equilíbrio. E assim, Senhor, pedimos a permissão para encerrar este estudo dessa noite, rogando que fique conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Assim seja. Amém. Parar de... Que assim seja. Deixa eu parar de gravar aqui. Eu nunca lembro como para de gravar. Peraí.